Olá, virginianos. Vamos fazer uma tiragem hoje de amor para a área amorosa especificamente, tá? Vai ser uma tiragem atemporal com energia aí para 10 a 15 dias. Então, do momento que você assistir esse vídeo, você conta esse período de 15 dias, que é a energia que vai estar valendo aqui na nossa tiragem, tá bom? Lembrando que é uma tiragem coletiva, se ressoar com você, muito bom. Se não ressoar, também tá tudo bem. Você pode assistir vídeos de outros signos que você tem forte no mapa. E se você quiser saber da sua energia, do seu momento, da sua situação, me chamam para uma consulta individual, vou deixar meu contato aqui na descrição, ok? Então vamos lá, gente. Por favor, se inscrevam no canal, deem um joinha no vídeo, uma hypada, qualquer coisa que me ajude, eu vou ficar muito feliz. E vamos começar pedindo para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas de tarô eu encontre as mensagens e respostas que busco, sem que meus pensamentos, sentimentos, medos e desejos interfiram na tiragem ou na leitura, para que os virginianos tenham a mensagem mais clara, limpa e direta possível. Então, vamos ver os próximos movimentos, acontecimentos da vida amorosa do virginiano. Vou tirar 9 cartas, tá? Vou falando para vocês aqui, mas eu vou mostrar uma por uma, explicando aqui o que o tarot está contando. Vamos lá. Movimentos e acontecimentos na vida do virginiano nos próximos 15 dias. 5 de espadas, 5 de ouros, 10 de ouros, o mundo, pajem de copas, 3 de espadas, rei de espadas, 9 de espadas, gente, o que tá acontecendo? 8 de espadas, pelo amor de Deus, gente, o que houve aqui? Uma energia meio estranha para vocês nesses próximos 10 a 15 dias, tá? Olha, temos os 5 de espadas abrindo com os 5 de ouros, tá? Essa é uma carta que fala de traições, de derrotas ou de vitórias, mas vitórias amargas. Sabe quando você ganha alguém na discussão, mas você fica triste porque por causa do clima, por causa da tristeza que você gerou, alguma coisa assim, do desgaste. Então essa carta é uma carta meio amarga, sabe? Eu costumo dizer que ela é meio amarga. E ela também fala de traição, tá? O 5 de ouros fala de escassez, de falta, do se sentir excluído, do se sentir rejeitado, né? Gente, vamos ver se é isso mesmo, tá? Mas saiu uma carta de 10 de ouros junto aqui, tá? O 10 de ouros, ele fala de estabilidade, de família, tá? Mas veio nessa sequência aqui. Me dá a impressão que talvez você esteja passando ou vai passar por uma situação muito difícil dentro da sua relação. Se você tem uma relação. Isso também pode ser dentro de casa, tá, gente? Mas é que a gente está falando sobre relacionamentos amorosos, né? Ou talvez alguém que você achava uma pessoa que era de muita confiança vai te decepcionar muito se você não tem uma relação ainda, tá? Mas se você tem uma relação, ela tá falando que vai passar por um momento bem complicado aqui, tá? Aí a gente tem o mundo, que é uma carta de finalização. O pajem de copas, que é uma carta de pureza, de sinceridade e que fala de pedido de desculpas, tá? E uma carta de 3 de espadas, que é a carta da mágoa, também a carta pode falar de traição, né? É uma carta realmente de ruptura, assim, sabe? De dor, né? Então, o que que a gente vê? A gente tirou assim, ó, tá? Então, a gente vê aqui a carta da finalização. E aqui é finalização, a gente não pode falar que essa carta é da realização num contexto desse, porque essa carta fala de completude, de realização, né? Fala de viagem, mas a gente está vendo 5 de espadas, 5 de ouros. Então a gente está falando que você está finalizando alguma coisa diante dessa situação, né? A gente vê aqui que alguém tenta te pedir desculpas, tá? Vem um pedido de desculpas, até talvez para finalizar de uma forma mais branda, né? Ou para tentar fechar esse ciclo e reiniciar outro, ou seja, deixa isso para trás, me desculpa, eu errei, vamos começar de novo, também pode, tá? E vem uma carta de muita dor junto, né? Então dá para ver que alguém está te pedindo desculpa porque causou essa dor em você. Lembrando que as tiragens coletivas podem ser espelhadas, você pode ter feito isso também, né, Virginiano? Então pensa aí qual é a sua situação, mas alguém te causou muita dor e essa pessoa pede desculpa, tá? Talvez tentando finalizar essa fase difícil para iniciar uma outra, ou é você que, apesar do pedido de desculpa, finaliza, tá bom? Vamos tentar entender. A gente já viu ali
Aí a gente tem o rei de espadas, um 9 de espadas, meu Deus, e um 8 de espadas, tá? Então o que que a gente vê aqui? Que existe uma clareza muito grande, uma decisão fria e cortante, tá? Então o que que eu acredito? Que aquela finalização do mundo é realmente uma decisão de acabou, é um corte, tá? Mas não quer dizer que seja fácil, porque a gente vê duas cartas aqui. Primeiro que o nove de espadas fala de angústia, de insônia, de culpa, de vergonha. Isso pode ser a pessoa que causou isso com você, isso pode ser você se você causou isso na pessoa, e pode ser você se você também foi vítima dela, tá? Se foi a outra pessoa que causou em você, pode ser você muito angustiada, muito ansiosa com toda essa situação, sofrendo com toda essa situação. E muito em dúvida, mas não é uma dúvida só de, o que que eu faço? É uma dúvida de prisão mental, de não enxergar saída, de não entender nada, de não saber como pensar, de não saber como resolver, de não saber como melhorar, tá? Então a gente vê, o que que eu tô vendo aqui, gente? Que alguém vai machucar muito você, tá? Alguém que talvez você não esperasse, tá? Você, diante do que a pessoa fez, e me parece uma traição, tá? Pode ser uma traição que não ou é de triângulo, pode ser outro tipo de traição? Pode, tá? Pode ser, inclusive, uma traição financeira aqui, tá bom? Porque temos o cinco de ouros, né? Que também é escassez financeira, é perder dinheiro, né? E também pode ser uma traição nesse sentido, tá? Da pessoa, de repente, te deu um golpezinho ali, alguém que você não esperava, alguém que estava dentro da tua casa, né? O teu parceiro, enfim. Pode ser, pode, tá? Mas de qualquer forma, é um parceiro traindo o outro, seja lá qual seja o contexto. Eu vejo que isso vai te machucar, vai te sangrar a alma mesmo, tá? E a pessoa vai tentar reverter, ela vai tentar te pedir desculpa para finalizar essa fase difícil, essa situação, tentar deixar para lá, ela vai tentar fazer isso, mas você vai decidir finalizar e vai cortar a pessoa, mas vai fazer isso sofrendo, tá? Vai fazer isso sofrendo. Eu vou te mostrar, eu mostrei as cartas em linhas, eu vou te mostrar em colunas para você ver como faz sentido, né? Então temos aqui a traição, depois a traição, a finalização, né? Com a decisão fria e racional, uma decisão cortante. Você vai lá e corta a situação, finaliza mesmo, tá? Temos aqui a carta da rejeição, da escassez, né? Se for uma traição de triângulo, por exemplo, você pode sentir rejeição. Essa carta seria a rejeição, né? Temos o pedido de desculpas aqui, né? O amor puro, talvez, que existia nessa relação, e uma grande dor que vem com isso, uma grande culpa que vem com isso. Então, é uma desculpa cheia de culpa que a pessoa te dá por ter agido dessa forma com você. Que pode ser uma traição financeira, tá? Mas pode ser uma traição de triângulo também, tá? Que nesse sentido essa carta seria de rejeição. Então vem uma desculpa cheia de culpa, tá? Vem assim, ó. Ou seja, a desculpa é sincera, tá? Porque essa carta fala de sinceridade, mas realmente foi um erro grande, porque assim, ó, te cortou a alma, tá? Então a gente vê aqui, ó, tava aqui em cima o 10 de ouros, o 3 de espadas e o 8 de espadas embaixo. Então, assim, é de um lugar ou é de alguém, é de uma forma que você não esperava, porque acaba com você. Você fica realmente muito triste e fica muito preso nesse pensamento de por quê, aonde que eu não vi, o que que eu devia ter feito, por que que a pessoa fez isso comigo, por quê, sabe? Buscar o porquê é o pior nessas situações, né? Porque a gente, nenhum porquê vai satisfazer a gente, né? Vai ser explicação suficiente para entender a ação da outra pessoa, né? Então dá para ver você muito aprisionado nos pensamentos e nessa dor, tá? Mas a gente vê que você realmente, de uma forma muito firme, corta essa pessoa da tua vida, tá? Então, gente, se prepara aí para esses dias que não vai ser legal, hein? Não vai ser legal aqui, não é o tipo de leitura que a gente faz que sempre é tudo assim, um amor voltando, uma grande realização, muito dinheiro no banco, como a gente vê em vários vídeos por aí, que é sempre notícia boa, né? Aqui a gente vê a notícia real, tá, gente? Aqui é um alerta para você, uma forma de você se preparar para o que vem aí, tá? Nem sempre é bom, o tarô mostra o que é, nem sempre, né? A vida parece cor-de-rosa quando a gente entra nesses vídeos de tarô, né? Tudo é sempre tudo muito uma virada que vai mudar a sua vida, é sempre tudo muito assim, né? Mas às vezes pode ser ruim. Então vamos lá, vamos pedir para esse oráculo aqui um conselho a mais. Vamos lá. Prosperidade à frente, né? A gente sabe, né? Quando a gente sai de uma situação difícil assim, a gente tende a focar na gente, né? Depois de um período de luto, às vezes de negação, de sofrimento, quando a gente começa a sair dessa fase muito ruim,
né, que vem logo após o término ali, a gente começa a entrar numa fase de não, peraí, vou me cuidar. Peraí, vou focar em mim. Não, eu vou ficar rica e gostosa, ou rico e gostoso. Né? Assim, a melhor vingança é você ficar melhor do que se tornar uma pessoa melhor do que você era quando estava com a outra, né? Tem esse tipo de coisa que a gente sabe que é bom mesmo, funciona a gente pensar dessa forma, tá? E o que diz aqui é que apesar de toda essa dor que você vai passar, você tem à frente, no futuro, logo ali na frente, uma prosperidade te esperando, tá? E prosperidade não é só financeira, né, gente? Prosperidade na vida, em todas as áreas da vida, não nós, necessariamente a gente está falando de dinheiro. E como a gente está falando de vida amorosa aqui, acredite que mesmo após a tempestade, né, mesmo após essa monte de dor que você vai passar, lá na frente você vai ter uma vida melhor do que a que você tem hoje, tá? Vai ser mais próspera. Então, eu acredito que é isso que o tarot está passando para vocês hoje, virginianos. Espero que tenha ressoado. Aliás, hoje eu espero que não tenha ressoado com você. Mas se ressoou, por favor, comente aqui para eu saber, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha, uma hypada, qualquer coisa aí para me ajudar. Então é isso, gente. Até a próxima.